Aqui, pessoal, como eu comentei com vocês, a gente, né, já fechou o primeiro parágrafo e vai iniciar na elaboração, né, da dissertação argumentativa parte 2, que a gente vai focar principalmente no segundo e no terceiro parágrafos, ok? O segundo parágrafo, gente, como eu comentei com vocês, né, quando a gente apresentou a estrutura básica completa, a gente vai trabalhar com o estilo de redação do Enem, né, em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo sendo o da apresentação da tese e a apresentação dos argumentos. O segundo parágrafo, como eu coloquei aqui, para desenvolver o primeiro argumento. Vamos lá. E aí, para desenvolver o primeiro argumento, por exemplo, eu vou utilizar aqui, né, gente? Sempre você vai focar no quê? Como que você vai desenvolver? Você já criou o primeiro argumento e já criou o seu segundo argumento para reforçar a tese. Então, como que você vai desenvolver esse argumento? Primeiro, apresentando informações comprovadas. Daí a ideia desse gráfico aqui. Depois, citando autores reconhecidos, é uma possibilidade, não é obrigatório. Comentando notícias confiáveis, usando dados estatísticos. Então, gente, essas são as principais ferramentas, os principais recursos que a gente vai ter para tornar o nosso argumento confiável, porque é isso que a gente deseja. Se a ideia é de convencer, se o argumento, né, tem como objetivo principal convencer e reforçar a minha tese, eu tenho que criar confiança, né? Dar essa credibilidade para o meu argumento. O meu terceiro parágrafo, pessoal, não vai ser nada diferente desse. Eu vou usar os mesmos instrumentos. Só que agora, no terceiro parágrafo, o meu foco será no meu segundo argumento, ok? E vou fazer e posso estar utilizando os mesmos instrumentos, apresentando informações comprovadas, citando autores reconhecidos, comentando notícias confiáveis, usando dados estatísticos. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho a concatenação. O que vem a ser isso, gente? Geralmente, para ligar, né, para sair, depois que eu elaborei meu segundo parágrafo e vou para o meu terceiro parágrafo, né, e já desenvolvi o meu primeiro argumento lá no meu segundo parágrafo. E na hora que eu for, né, desenvolver o meu segundo argumento no meu terceiro parágrafo, o ideal é que eu crie uma ligação entre o segundo e o terceiro parágrafos. Como vai acontecer isso, gente? Essa ligação, ela é feita por conjunções. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma passadinha com vocês nas coordenativas, ok? Coordenativas, por que eu vou falar principalmente das coordenativas? Porque elas permitem que, por exemplo, eu esteja num parágrafo e mude para o outro. Eu vou coordenar as coisas, né? Os fatos, os acontecimentos, as minhas informações. Eu não preciso estar na mesma sequência, na mesma linha. E aqui a ideia de mudança de parágrafo cabe muito bem com o uso das conjunções coordenativas que vão me ajudar a coordenar, a sair de um para o outro, ok? E eu vou comentar rapidinho com vocês conjunções coordenativas que podem ser úteis para você mudar do segundo para o terceiro parágrafo, né? Sair do desenvolvimento do primeiro argumento para o desenvolvimento do segundo. Ideias de adição, né, e soma. E, não só, mas também, nem, e não apenas, por exemplo. Outras aqui, e eu vou mostrar para vocês por que eu deixei um grupo aqui em vermelhinho daqui a pouco. As adversativas é quando o segundo, aquilo que você mencionou no segundo, por exemplo, ela vai ter uma ideia de contraste com a próxima. Por exemplo, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, digamos que acima você falou um ponto positivo no segundo parágrafo, e no terceiro você quer dar uma ideia de oposição. Você já vai usar uma dessas, por exemplo. Alternativas, né? Ou, ora, né?
dependendo da intenção, tá, gente? Você pode ter ideia de alternância, né? Você pode fazer algo e depois fazer a outra coisa, ou uma coisa e não a outra, excluindo. Quando você quiser, por exemplo, citar no segundo parágrafo que algo poderia acontecer ou que você vai citar no terceiro. As conclusivas eu coloquei em vermelho, bem destacadas, para que vocês pensem em usá-las apenas para concatenar o terceiro para o quarto. Por quê? Porque lá no próximo vídeo, no quarto parágrafo, a gente vai trabalhar ideias de conclusão. Como vai ser meu parágrafo de conclusão? Aí sim eu vou usar, né, conjunções que deem ideias de fechamento. Não agora, tá, gente? Do segundo para o terceiro são as coordenativas que eu já apresentei, não essas. Não essas exatamente as conclusivas, tá? As conclusivas eu vou guardar, né, como o próprio nome sugere, para conclusão. E as explicativas, né? Geralmente quando o seu segundo parágrafo, né? Quando o seu terceiro parágrafo vem dar uma explicação ao segundo, você vai concatenar utilizando uma dessas no início, por exemplo, né? O segundo ficou apresentada lá e você vai trazer depois a justificativa ou a explicação no terceiro, no parágrafo seguinte, né? O terceiro parágrafo vai servir de explicação para o segundo. Nesse caso, convém que você use uma dessas conjunções coordenativas aqui explicativas. Isso aqui, gente, só para dar uma ideia do que vocês podem usar. Existem outras conjunções, só que não tem esse valor de coordenação, tá? Mas existem outros conectivos muito úteis que a gente pode estar pesquisando também para utilizar. E aí, vamos lembrar aqui do primeiro parágrafo como era, né? A pandemia mostra a fragilidade da nossa sociedade civilizada. Além de um problema social, a Covid-19 revelou comportamentos que desafiam o senso de humanidade. Constatar a crise, também instalada em potências econômicas reconhecidas, nos faz questionar a eficiência de sistemas governamentais diversos. Só para lembrar como era o primeiro parágrafo. E aqui eu vou comentar com vocês como seria um possível desenvolvimento do meu primeiro parágrafo, que está em vermelho, e do meu segundo parágrafo, no caso, do meu primeiro argumento, corrigindo, que está em vermelho, e meu segundo argumento, que está em azul, ok? Então, vamos lá. Isso é um exemplo, tá, gente? Ficou enorme assim, não se assustem. É só uma ideia. Então, lembrando aqui, nesse retângulo estava a citação do meu primeiro argumento. Lembra? Além de um problema social, a Covid-19 revelou comportamentos que desafiam o senso de humanidade. Esse, gente, era o meu primeiro argumento. Lá no primeiro parágrafo, eu só citei esse argumento. Agora eu vou desenvolver. Eu vou aproveitar agora para desenvolvê-lo, né? E por que eu estou colocando ele aqui ao lado? Para que eu tenha em mente que eu não posso fugir desse assunto, tá? Eu tenho que lembrar como eu citei o meu argumento e trabalhar dentro dele. Então, eu vou colocar aqui maior para que vocês possam visualizar, tá? É o mesmo, só que eu estou colocando em tela aberta para vocês visualizarem melhor. Então, desde o posicionamento da Organização Mundial de Saúde em favor do distanciamento social e o reforço das medidas de higienização, temos vivenciado notícias estarrecedoras com relação ao comportamento de comerciantes e da população em geral. Um exemplo disso é o superfaturamento de produtos como álcool em gel, máscaras e luvas, como noticiou o Correio Brasiliense no dia 23 de março. Segundo o jornal, graças à parceria entre a Secretaria de Economia e o Instituto de Defesa do Consumidor, seria possível fiscalizar algumas práticas abusivas às custas do desespero alheio. Do mesmo modo, os casos de violência contra a mulher já tinham aumentado em 50%, informou o plantão judiciário da Justiça do Rio de Janeiro, na última semana de março. Foi ainda na primeira quinzena de março que o Diário de Pernambuco estampava sobre o crescimento das denúncias de violência contra idosos, mesmo sendo um grupo mais vulnerável às complicações do novo coronavírus, o número de casos já alcançava os 83%.
Aqui, gente, como eu falei com vocês, olha, fiz citações, coloquei notícias confiáveis, eu dei credibilidade para o meu argumento, só voltando aqui, para vocês lembrarem, além de um problema social, a Covid-19 revelou comportamentos que desafiam o senso de humanidade. Então, aqui eu vou procurar mostrar, né, com dados, como a humanidade, né, como o comportamento das pessoas, né, demonstrou essa fragilidade mesmo, né, em relação ao enfrentamento do combate, o enfrentamento e o combate a esse vírus, ok? Aqui tem uns casos aqui que a gente poderia estar utilizando melhor as vírgulas. Deixa eu mostrar aqui um casinho, olha. Durante a leitura, eu não vou falar de vírgulas agora, tá? Regrinhas de vírgulas depois. Vou falar com mais calma depois. Isso aqui é só para exemplificar mesmo. Vou me segurar para não falar dos usos de vírgula agora. Vamos lá então. Para a gente fechar, como que seria um exemplo, né? Para desenvolver o meu segundo argumento no terceiro parágrafo. Então, vamos lá. Aqui, vocês têm, nesse retângulo aqui, a citação do meu segundo argumento, ok? Aquele que eu coloquei lá no primeiro parágrafo. Então, era o seguinte: constatar a crise, também instalada em potências econômicas reconhecidas, nos faz questionar a eficiência de sistemas governamentais diversos. Para que eu coloquei do lado? Mais uma vez, para que ao desenvolvê-lo, ao buscar dados, ao buscar informações, eu não fuja do meu assunto. Eu tenho que focar agora principalmente na questão das potências econômicas também sendo frágeis, mostrando isso. Então vamos lá. Um exemplo aqui, um pouco maior, de como eu teria feito esse desenvolvimento. Não só a pandemia e os casos generalizados de falta de humanidade têm sido desafios constantes ao restabelecimento da vida cotidiana, como também a dinâmica estrutural de alguns países economicamente estáveis, como os Estados Unidos. Sobre este fato, a revista Época sinalizou sobre um grupo de especialistas que atribui às desigualdades estruturais o número de mortes desproporcional de negros nos Estados Unidos. Contudo, em relação ao número estável de casos da Covid-19 no Japão, o professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Matheus Westin, declarou em entrevista no site UOL Notícias: acho que tem uma questão cultural muito importante nesse aspecto, que faz com que a população, mesmo sem medidas rígidas do governo, tenha uma consciência individual de como lidar com o sintomático, de se isolar e proteger os demais. Certamente, com base em diferentes resultados, observamos como são eficazes a valorização da cidadania e a consciência social para além das definições e práticas de um ou de outro sistema político. Aqui eu quis mostrar, né, enfatizar no exemplo, que aquela mesma fraqueza, né, dos sistemas políticos, digamos, das potências, né, que são reconhecidas. Só para lembrar vocês aqui, ó, constatar a crise também instalada em potências econômicas reconhecidas nos faz questionar a eficiência de sistemas governamentais diversos. Então, aqui eu procurei, né, embasar o meu desenvolvimento de forma a mostrar que as grandes potências não necessariamente, né, vão funcionar porque tem um sistema de governo bem, né, muito bem elaborado. Não, pode ser também, principalmente eles são frágeis, mas dependendo da maneira como a população é trabalhada, dependendo da maneira como a população se comporta, a gente pode estar evitando o pior, né? E aí, gente, a gente vai se preparar para fazer a conclusão, né? Aqui eu só queria mostrar para vocês que, olha como iniciou o terceiro parágrafo, ó. Não só, né, uma conjunção, né, um conectivo aqui, eu estou concatenando aqui com uma aditiva, né? Quer dizer, não só, ou seja, o meu segundo argumento, o meu primeiro argumento é tão válido como este que eu vou apresentar agora, não só o anterior, né? Então, eu vou colocar não só a pandemia e os casos generalizados de falta de humanidade, que eu tinha comentado no parágrafo anterior, mas
também tudo que eu vou passar a discutir agora nesse terceiro parágrafo com o meu segundo argumento. Tá ok? Obrigada.